E nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre gatilhos mentais e como utilizar de maneira correta nas reuniões de prospecção. O gatilho mental trata-se de uma técnica que dá um start no cérebro da pessoa e ela consegue, por algum motivo, psicologicamente, ela toma uma ação perante aquilo que você falou para ela. Então o gatilho mental é literalmente como se fosse um gatilho que você aperta dentro da cabeça da pessoa e gera uma ação nela. Vamos entender um pouquinho melhor de como funciona tudo isso? Vem para minha tela. Gatilho mental. Eu até trouxe aqui para vocês um pouco mais detalhado o que é e eu vou fazer essa leitura. Os gatilhos ansiosos ou gatilhos mentais são técnicas psicológicas que influenciam o comportamento do consumidor, estimulando a decisão de compra. Praticamente, ao compreender e utilizar esses gatilhos de maneiras estratégicas, você vai aumentar suas vendas e conseguir ali automaticamente gerar melhores resultados para você. E vamos lá. O primeiro gatilho mental que eu vou trazer para vocês se trata do gatilho de prova social. O que é o gatilho de prova social? Venham para a tela. Prova social, efeito manada, é literalmente o gatilho mental de que uma pessoa leva a outra. Por exemplo, antes de explicar, eu vou colocar ele na prática para vocês. Pensem na bolha de amigos de vocês. Um amigo de vocês muito próximo se matriculou em uma academia. O que é muito provável que aconteça? Você também vai lá e se matricula ou na mesma academia ou uma próxima dele. Para o quê? Para você conseguir ter afinidade nos assuntos, para você estar junto com ele ali naquela mesma bolha. Ou, poxa, olha, eu não gosto de academia. Pense em outra coisa. Algum amigo seu pediu alguma comida ou comeu alguma coisa de tal restaurante. O que ele vai fazer? Ele vai te falar e você automaticamente, a próxima vez que você for pedir comida, você vai lembrar e vai, poxa, vou pedir daquele mesmo lugar para ver se é bom realmente. Isso é um efeito de prova social, um gatilho de efeito manada. Vindo para o termo mais técnico, a prova social é o gatilho mental que se baseia no princípio do que as pessoas tendem a seguir o comportamento da maioria. E é exatamente isso que a gente utiliza nas vendas. E como que a gente utiliza isso na prática? Enquanto eu estou comunicando ali na reunião, estou conversando com o meu cliente, o que normalmente eu faço? Eu falo, olha, a gente vai abrir agora aqui os anúncios e quando eu estou conversando com o cliente, como que eu trago esse gatilho para a realidade? Durante várias e várias reuniões, eu já fiz muitas reuniões, o time comercial percebeu alguma coisa que eu sozinho não conseguia perceber. Mas quando eles perceberam, fez um estalo na minha cabeça. Quando eu estou em reunião com o cliente e eu abro a minha BM, eu abro o gerenciador de anúncio ou até mesmo a biblioteca de anúncios do Google e mostro os anúncios dos concorrentes dele, a chance de conversão de venda para esse cliente é muito maior. Por quê? Porque ele vê que os outros estão anunciando e ele não. E aí, como que eu abordo isso? Eu vou claramente bater na dor dele. Fulano, vamos lá. Eu vou abrir aqui para você ver os anúncios dos seus concorrentes e o público que eles estão alcançando. Com isso, o que eu faço? Eu abro a biblioteca de anúncios. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Coloco o nome dos concorrentes deles e abro os anúncios para ele ver. Ele vai ver os concorrentes dele anunciando na prática e depois disso eu vou abrir o dele e vou falar, tá, e você não tá anunciando nada. Imagina o quanto que você tá deixando dinheiro na mesa para os seus concorrentes pegarem e você não tá pegando. Você percebe que isso é uma explosão na cabeça do seu cliente, que ainda não é seu cliente, é seu prospect na verdade, mas ele vai se tornar seu cliente se você usar bem esses gatilhos mentais. Então, esse gatilho mental, ele é muito forte para você usar mais no início da reunião, beleza? Vamos pro próximo. O segundo gatilho mental se trata da escassez, a última unidade. O que é isso? É muito normal e muito forte, você deve ter visto já várias vezes e pode ter certeza que depois que você terminar essa aula, você vai começar a perceber em qualquer lugar que você for, os gatilhos mentais que estão sendo usados pelo mercado, enfim, por qualquer modelo de negócio que você esteja indo. E a escassez, o gatilho de última unidade, eu vou até ler a descrição aqui para vocês. A restrição é o gatilho mental que explora o medo de perder uma oportunidade. Ao destacar a disponibilidade limitada de um produto ou serviço, você desperta um senso de urgência e motiva o cliente a agir de maneira rápida. E como que funciona isso? Você já deve ter passado em algum mercado, em alguma promoção, algum evento que dizia assim, é a última unidade, aproveite, compre, restam 3 peças, restam 5 peças, restam 5 unidades. E isso a gente sabe, depois que você conhece, que é um gatilho mental, você sabe que isso na verdade não existe. Por quê? Porque normalmente tem mais unidades, tem mais itens, tem mais opções, tem mais tempo, porém, esse gatilho mental faz o seu cérebro agir de maneira, nossa, é a última vez, preciso. Você tem que usar isso com sabedoria com o seu cliente. E como que você vai utilizar isso na prática? Você vai falar para o seu cliente de uma maneira muito semelhante a essa que eu vou usar agora. Por exemplo, fulano, essa consultoria que eu tô passando para você, eu não passo ela para todo mundo. E como eu te falei antes, eu limitei para poucas pessoas. Por quê? Porque eu quero fazer essa consultoria e ir mais além. Eu quero atender a sua empresa para a gente poder crescer junto. E para isso, eu seleciono poucas pessoas, literalmente, para dar esse privilégio de eu ter mais tempo para dar mais resultado para vocês. Então, isso que eu faço é literalmente privilegiar certas pessoas e você foi uma privilegiada para fazer parte da consultoria, para que a gente aqui construa uma relação ao longo prazo, e não somente aqui. Show de bola?
rola? Beleza, e vai pro próximo passo. Então, dessa maneira, você tá dando um senso maior na cabeça do cliente, que é o quê? Ele fala, caramba, eu sou especial, eu sou a última unidade. E exatamente isso que você tem que passar para ele confiar em você e você ali, na hora de apresentar a proposta, ter um fechamento mais assertivo, beleza? Vamos pro próximo gatilho mental, que ele se trata da autoridade, especialista do assunto. E eu vou ler novamente. O gatilho mental da autoridade se baseia na confiança e ao apresentar como um especialista no assunto, você vai mostrar expertise e com isso você conquista a confiança do cliente, aumentando ali a sua influência na decisão de compra dele. E isso me ajudou muito quando eu mostrei, lembra que no gatilho anterior eu falei que eu comecei a mostrar a BM para os clientes, inclusive na parte da autoridade, o que eu faço? Eu abro o gerenciador de anúncios, tanto do Meta quanto do Google, e às vezes eu abro dos dois, mas eu escolho bem, dependendo do que vai trazer mais resultado para o cliente. Então, se eu vejo que o cliente vai ter mais resultado no Google, eu abro o Google. Mais resultado no Meta, eu abro o Meta. E quando eu abro, o que eu faço? Eu demonstro que eu tenho total controle sobre a plataforma. Eu sei o que significa cada parte. Por exemplo, no Meta, eu explico para ele que existe 3 colunas, e as 3 é o quê? Parte da campanha, conjunto de anúncio e anúncios. Na campanha a gente decide o que vai ser, qual que é o objetivo, depois no conjunto a gente faz a parte da estrutura, e no anúncio é o que o cliente dele vai ver. Então eu explico isso de maneira muito detalhada, eu falo termos técnicos, eu falo de ROAS, de CPA, de CPC, literalmente para trazer mais autoridade, ao ponto que a pessoa vê, caramba, eu preciso de alguém que saiba disso, porque se eu tentar fazer, não vou conseguir. Quando você conseguir despertar isso na pessoa, pode ter certeza que ela vai fechar com você. Passando do gatilho de autoridade, a gente vai cair para o gatilho de reciprocidade. E o que se trata disso? Se trata de entrega e recompensa. Basicamente, o gatilho mental da reciprocidade se baseia no princípio do que as pessoas tendem a retribuir favores e benefícios recebidos ao oferecer algo de valor de forma totalmente gratuita ou criar um senso de obrigatoriedade. Você estimula o cliente a tomar uma decisão de ação positiva. E o que isso quer dizer? Por exemplo, eu não estou dizendo, tá, que fique bem claro, para você oferecer 30 dias de serviço gratuito, porque vai por mim, isso não é bom. Eu já fiz isso no início e eu vi que não era sadio para a empresa e nem para mim. Por quê? O cliente fica 30 dias com você, depois ele fica mais 30 e ele cancela. Por quê? Porque ele não viu valor no seu serviço. Por quê? Porque ele não pagou. Então, não entregue 30 dias grátis, mas entregue períodos menores, entregue serviços fixados e impactem no resultado do seu cliente. Por exemplo, se eu vou fechar com um cliente maior, principalmente clientes acima ali do ticket de 3, 4 mil reais, é preciso fazer uma série de testes com eles para você gerar o valor e eles sentirem o resultado. E aí, para isso, assim, você vai trabalhar ali 15, 20 dias no máximo, de uma maneira recíproca. Que o que? Você entregou o resultado, vai sentar e vai negociar com ele e falar, olha, o meu preço é esse, se vocês quiserem continuar tendo esse resultado, pagam isso. Normalmente eles pagam. Mas, vamos voltar um pouco, como eu vou fazer isso com os clientes ali de menor valor e como que eu vou gerar esse senso para não trabalhar de graça? Basicamente, como que funciona? Vou simular uma reunião. Fulano de tal. Então vamos lá. Se você ainda está um pouco inseguro sobre o fechamento, o valor que você vai investir, eu quero te propor 7 dias, você vai me passar o convite da sua BM, eu vou ter o acesso, montar os criativos e eu vou rodar uma campanha por 7 dias, investindo o valor de X. E aí você já vai falar se é 200, 300 reais. Normalmente é 200 a 300, tá? Eu nunca fujo muito desse valor. Você vai investir 200 a 300 reais em anúncio somente, eu não vou te cobrar nada de serviço, vou te trazer o resultado em 7 dias. Posterior a isso, a gente vai sentar ali no 8º dia, vou te mostrar os resultados e aí a gente parte para o fechamento. Pode ser? Se ele te passar os acessos da BM e você conseguir entrar para dentro da conta, pode ter certeza que o cliente é seu, porque em 7 dias, se você seguir o processo, você vai dar resultado. E se esse cliente não tinha nenhuma agência, nenhuma pessoa cuidando, o resultado que você der de 10% que seja, já vai ser um grande resultado para ele. Por quê? Porque ele nunca tinha esse serviço. Então, reciprocidade é um gatilho mental muito bom, mas use com cautela, saiba quando usar. Só use ele se a negociação estiver indo pro lado que você não quer. Aí você puxa novamente a negociação pro seu lado com a reciprocidade, beleza? Vamos pro próximo gatilho mental, que se trata da urgência, a última chance. E como que a gente usa isso na prática? Vou explicar antes. O gatilho mental da urgência está relacionado à criação de um senso de prazo ou tempo limitado, que ao estabelecer uma data, uma oferta ali por tempo limitado, você incentiva o cliente a agir dentro daquele tempo. Por exemplo, oferta válida somente até o final desse mês. Não perca essa oportunidade única. Você já deve ter visto isso em várias lojas, principalmente de roupa. E funciona, por isso que eles continuam usando de maneira muito agressiva, porque realmente o cérebro humano ele é estimulado por isso. E provavelmente você não sabia que isso era um gatilho mental. E talvez vários aí que eu citei, você nem tinha noção de que isso realmente existia e era uma técnica por trás. Então vamos lá. Como que a gente vai utilizar o gatilho da urgência na prática, na hora do fechamento? Utilizou vários gatilhos já, caímos pro fechamento agora. E pro cliente fechar com você, naquele momento, o que você vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui. Fulano de
digital, legal? Fez sentido pra ti? Não, pô, fez sentido, pá, gostou? Então vamos lá. Pra gente fechar agora, a minha proposta é essa. Você já conhece o valor, você já entendeu o motivo da proposta e eu quero te oferecer, pra gente fechar agora, nesse exato momento, eu te ofereço 10% na sua primeira mensalidade. E claro que isso é válido só agora. Então, vamos lá? Vamos fazer esse fechamento? Vamos conseguir alavancar o resultado da tua empresa? Ele vai ficar talvez um pouco enrolado e aí você só dá um pouco mais de aperto. Como? Eu sei que você ainda tá um pouco inseguro, mas eu te garanto que essa vai ser a oportunidade de alavancar o teu resultado com o menor custo possível e com o maior resultado dentro dos orçamentos. E espera, o cliente vai reagir e provavelmente vai ser um sim. E aí você vai estar com o cliente para dentro. E aí você, muito obrigado pela confiança. E agora a gente vai fazer a marcação da reunião de onboarding, beleza? E continua com o cliente que agora é só sucesso. Então, esses gatilhos mentais que eu passei aqui são muito importantes para a sua negociação. Estude eles antes e eu vou deixar um livro indicado para vocês lerem aí se vocês tiverem disponibilidade de comprar físico ou pegar um e-book online, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bom e cita vários gatilhos mentais que vão explodir a cabeça de vocês. Show de bola? Se tu gostou desse vídeo e quer me acompanhar, quer entender um pouquinho mais de como conquistar bons clientes e aumentar o seu faturamento com gestão de tráfego pago, já se inscreve nesse canal e me segue no Instagram, onde eu passo várias dicas, vários insights diariamente sobre como é minha rotina e também como conseguir mais clientes de gestão. Falou, abraço!